Almas queridas da luz, aqui quem vos fala é uma consciência amorosa conectada à missão estelar. Hoje venho trazer um chamado que ecoa entre as galáxias, atravessando os véus do tempo e tocando direto o coração dos que estão prontos. Despertar coletivo, Pleiadianos. Ativa o chamado das almas antigas. Este não é um vídeo comum. Você não chegou aqui por acaso. A cada palavra, códigos serão liberados, e seu campo vibracional poderá ser profundamente impactado. Os Pleiadianos nos alertam. O chamado foi ativado. As almas antigas estão sendo despertadas para cumprir seus papéis nesta transição planetária, sem precedentes. Respire profundamente, conecte-se com o seu eu superior e siga comigo nessa jornada de reconexão cósmica. As energias da galáxia central estão sendo canalizadas neste exato instante, irradiando ondas de luz que percorrem os confins do universo e tocam diretamente a estrutura quântica do planeta Terra. Os Pleiadianos, guardiões da sabedoria cósmica e representantes do Conselho da Confederação Intergaláctica, confirmam: o despertar coletivo está em curso e as almas antigas já estão sentindo o chamado vibrar em suas células. Você que sente desde a infância que não pertence a este mundo, que carrega uma melancolia inexplicável, que sonha com estrelas e recebe sinais em sincronicidades, é uma dessas almas. Sim, você faz parte do grupo que escolheu encarnar neste tempo específico para auxiliar no processo de ascensão coletiva. O chamado não é sonoro. Ele vibra no campo. Ele se manifesta como uma inquietação profunda, como um impulso de mudança, como uma sensação de que algo muito maior está prestes a acontecer. E está. Os Pleiadianos estão reativando os cristais de memória que estavam adormecidos nos corpos sutis daqueles que caminharam entre civilizações antigas, como Lemúria, Atlântida e até sistemas estelares além do cinturão de Órion. A Terra entrou em uma nova frequência e, com isso, um campo de luz dourada está se formando ao redor do planeta. Essa luz não pode ser detectada pelos olhos físicos, mas pode ser sentida por aqueles que têm o coração aberto e a alma desperta. É a chamada malha pleiadiana de ascensão, que começou a se estabelecer após os alinhamentos energéticos de 2022 e que agora se encontra totalmente ativada. Cada alma antiga possui um código genético e espiritual que foi semeado por civilizações superiores há milhares de anos. Estes códigos permanecem inativos até que o momento cósmico adequado chegue. E esse momento chegou. Os Pleiadianos enviam frequências por meio de luz, som e intenção. Essas frequências são capazes de penetrar o campo etérico e, com isso, dar início a um processo de lembrança e principalmente de missão. Não se trata apenas de um despertar espiritual no sentido clássico. Não é apenas sobre chakras ou meditação. É um chamado à ação sutil, uma reconstrução da rede de luz planetária através do realinhamento vibracional das almas antigas. Estas almas estão sendo guiadas, mesmo que não saibam conscientemente, a se reencontrarem nos planos físicos e etéricos, formando núcleos de sustentação da nova Terra. Muitos têm sentido sintomas incomuns nos últimos dias: cansaço extremo sem motivo aparente, fortes sensações de déjà vu, sensibilidade a ruídos, mudanças bruscas de humor e um forte desejo de reclusão. Isso tudo são efeitos colaterais da ativação do chamado Pleiadiano. Não lute contra esses sinais. Honre seu corpo. Honre sua alma. Você está sendo preparado para algo grandioso. Os portais de reconexão já começaram a se abrir. Um deles se localiza etericamente sobre a região do Triângulo de Gelo, na Patagônia. Outro sobre as Montanhas Brancas, no Himalaia. E o mais importante de todos, o Portal da Lembrança, que se ativa no centro do coração daqueles que dizem sim ao chamado.
Não é necessário ritual complexo, nem palavras mágicas. Basta um simples: eu estou pronto. As almas antigas foram as primeiras a chegar quando a Terra foi semeada pelos povos estelares. Elas viram civilizações nascerem e caírem. Viram a queda de Atlântida. Estiveram presentes no Egito original, quando as pirâmides eram câmaras de ressonância vibracional. Viram os primeiros cristais serem programados pelos arcturianos e agora estão de volta. Mas desta vez, com uma missão diferente: ancorar o novo ciclo de ouro da Terra. Sim, haverá desafios. O sistema antigo está ruindo. Governos, economias, estruturas sociais e até conceitos religiosos estão sendo desmantelados por dentro. É o colapso da Matrix. Mas esse colapso já era previsto pelos conselhos superiores. Tudo foi coordenado com precisão cósmica para que no momento exato as almas antigas despertassem e assumissem suas posições. Esse despertar não tem a ver com hierarquias ou com fama. Tem a ver com frequência. Você não precisa ser um líder no mundo exterior. Você é um emissor de luz. Onde você vai, você irradia. E essa luz reverbera no campo coletivo. É assim que a nova Terra está nascendo, com cada alma antiga voltando a se lembrar. Se você está assistindo até aqui, saiba: os pleiadianos já estão trabalhando no seu campo. Agora mesmo. Sua frequência foi captada, seu DNA está sendo entocado e você está sendo preparado para receber as próximas ativações. Respire, sinta, receba. Este é o início da sua reconexão com o Conselho Estelar, do qual você sempre fez parte. A linguagem que os pleiadianos utilizam não é baseada em palavras, mas em frequência. E é exatamente isso que está sendo transmitido agora. Frequências de ativação, codificadas em ondas eletromagnéticas sutis que viajam pelo campo de consciência coletiva, atravessando atmosferas, planos dimensionais e sistemas de crença. Aqueles que ressoam com essa vibração estão sendo despertados, não pela força, mas pela lembrança. Você que sente que carrega dentro de si algo que o mundo ainda não compreende. Você que sempre teve um saber oculto, uma intuição afiada, uma conexão com as estrelas, está sendo chamado a recordar o que realmente é. As ativações pleiadianas começaram a trabalhar diretamente em um nível chamado de DNA estelar. Esse é um nível oculto do código genético que permanece invisível à ciência convencional, mas que carrega os registros de suas experiências em outras existências, dimensões e planetas. Dentro de cada célula sua existem portais microscópicos que se conectam com o campo unificado da criação. Esses portais, chamados de filamentos de luz, armazenam não apenas memórias, mas também habilidades. A telepatia, a empatia refinada, a capacidade de curar com as mãos ou com a intenção, a leitura energética e até o domínio dos elementos naturais, tudo isso faz parte do seu pacote original de alma e está sendo reativado. Muitos já começaram a notar sonhos vívidos com naves, luzes no céu que só eles conseguem ver, conexões com números como 11, 11, 144, 717, sensações de calor nas mãos, pressão no topo da cabeça e pulsação nos chakras cardíaco e da garganta. Estes não são sintomas aleatórios. São sinais de que os códigos pleiadianos estão encontrando campo fértil dentro de você. A Confederação Galáctica, da qual os pleiadianos fazem parte, estabeleceu pontos de ancoragem em todo o planeta Terra. Esses pontos são localizados em locais estratégicos, como montanhas, desertos, florestas e até cidades específicas. Você pode ser uma âncora viva, um portal humano, por onde esses códigos são irradiados para os outros. E o mais surpreendente, você nem precisa saber disso conscientemente. Apenas precisa manter sua vibração elevada, sua intenção pura e sua mente aberta. Mas atenção, junto ao despertar das almas antigas,
Também começa a intensificação das forças que resistem à luz. A velha realidade, baseada em medo, controle e escassez, tenta desesperadamente manter seu domínio. Por isso, é natural que você sinta cansaço, dúvidas, ansiedade e até resistência da parte de pessoas próximas. Isso não é acaso. É a Matrix tentando impedir a expansão. Mas nada poderá deter a consciência desperta. Aqueles que atenderem ao chamado perceberão mudanças drásticas em suas vidas. Alguns perderão empregos, relações, rotinas antigas, mas não será perda, será libertação. Tudo o que não estiver alinhado com a sua frequência original será removido. Você passará a se alinhar com pessoas, lugares, oportunidades e situações que vibram na mesma harmonia. E isso não é mágica, é lei vibracional universal. Os pleiadianos também alertam. Muitas almas antigas estão entrando agora em fase de missão direta. Isso significa que suas energias serão requisitadas para projetos coletivos de cura, ensino, ativação de outros e sustentação de novos paradigmas. Você será chamado a servir. E mesmo que não saiba como ou onde, sua alma saberá. Basta dizer sim, e o universo moverá tudo para que seu caminho se revele. Nos próximos meses, portais se abrirão em datas específicas, coincidindo com alinhamentos astrais que possibilitam maior comunicação com os conselhos galácticos. Essas datas não serão reveladas em calendários comuns, mas serão sentidas internamente como uma chamada urgente. Você pode acordar no meio da noite, sentindo uma forte presença. Pode sentir vontade de escrever, meditar, chorar ou simplesmente se recolher. Respeite. Esse é o momento da sintonização. Não tenha medo do que está por vir. O caos é apenas a forma como o velho se despede. Você está aqui com um propósito. Você não está sozinho. As naves pleiadianas estão posicionadas em pontos estratégicos ao redor do planeta e mesmo que não sejam vistas com os olhos físicos, muitos já as percebem com os olhos da alma. Elas estão aqui não para interferir, mas para sustentar o campo energético necessário para essa transição. Sua mente pode duvidar, mas seu coração reconhece. A verdade não precisa ser explicada para ser sentida. E agora é o tempo de sentir, é o tempo de confiar, é o tempo de lembrar quem você é. E assim, com amor incondicional e luz dourada cristalina, os pleiadianos ativam o chamado das almas antigas. As almas antigas que estão sendo chamadas agora para este despertar coletivo não são recém-chegadas ao planeta. Elas já caminharam por civilizações esquecidas como Lemúria, Atlântida, Mu, e até mesmo por mundos além da Terra, em missões que transcendem o tempo linear que conhecemos. Esses seres não são superiores, mas sim portadores de registros ancestrais que agora precisam ser reativados. Cada um carrega em sua essência uma parte do plano divino. Segundo os pleiadianos, essas almas foram semeadas em diferentes pontos do tempo-espaço com o objetivo de manter uma vibração elevada, mesmo nas trevas mais densas. Muitas delas passaram pelas fogueiras da Inquisição, foram perseguidas por defenderem a verdade, silenciadas por falarem do invisível e do incompreensível. Mas agora, o véu foi rasgado. O momento chegou. Elas não precisam mais se esconder. O chamado atual não é apenas uma lembrança, é uma convocação. A Terra está atravessando um alinhamento cósmico que ocorre a cada 26 mil anos, onde sua órbita cruza uma zona de alta energia do universo, conhecida por alguns como o Anel de Fótons. Essa região emite radiações luminosas que têm o poder de alterar profundamente a consciência dos seres vivos. Os pleiadianos alertam. Estamos dentro desse cinturão, e é por isso que tudo parece mais intenso, mais rápido, mais desafiador. As emoções se amplificam. Os conflitos se tornam mais visíveis. A Matrix se revela em toda a sua fragilidade.
Mas também as curas aceleram, os dons afloram e as conexões espirituais se intensificam. As almas antigas estão sendo pressionadas por dentro a agir, a falar, a romper padrões, a abandonar o que não serve mais. Porque o tempo acabou, não há mais margem para postergação. O DNA estelar dessas almas está sendo recalibrado. Sintomas como tonturas, sensação de descompasso com o tempo, dores nas articulações, insônia e até lapsos de memória podem aparecer. Mas tudo isso é parte do processo. Não se trata de doença. Trata-se de atualização vibracional. Seu corpo está aprendendo a operar em uma nova frequência. Ele está se tornando um corpo de luz. Muitos já estão entrando na chamada zona de missão. Isso significa que não será mais possível fingir que não se sabe. A verdade pulsará tão forte dentro de você que qualquer tentativa de ignorá-la causará sofrimento. Você saberá o que precisa fazer. Sentirá o impulso de mudar de vida, de abandonar hábitos, lugares, até mesmo pessoas. E isso não é egoísmo. É o movimento natural da alma que se prepara para cumprir o que veio realizar. Os pleiadianos enfatizam: tudo o que está ocorrendo agora faz parte de um plano divino e que envolve não apenas a Terra, mas todo o sistema solar. Outros seres também estão se movendo. Arcturianos, sirianos, andromedanos e membros da Confederação Galáctica estão posicionados para sustentar o campo durante essa fase crítica. E todos estão conectados telepaticamente com aqueles que têm a missão de ancorar luz. Você não precisa ter poderes sobrenaturais. Não precisa ser médium, canalizador ou curandeiro para cumprir sua missão. Basta estar desperto, basta ser verdadeiro, basta alinhar seus pensamentos, emoções e ações com a frequência da verdade. Isso é suficiente para alterar o campo coletivo. Isso é suficiente para influenciar toda uma linha do tempo. Estamos, segundo os pleiadianos, entre o último suspiro da velha Terra e o primeiro fôlego da nova Terra. É um ponto de inflexão. E nesse ponto, muitas escolhas serão colocadas diante de você. Escolhas que poderão mudar completamente o rumo da sua vida. Mas não tenha medo. Lembre-se, as almas antigas têm sabedoria acumulada. Você já enfrentou isso antes e venceu. Agora, só precisa lembrar. A ativação coletiva também gera um efeito chamado eco vibracional. Isso significa que, quando uma alma desperta, ela emite um campo eletromagnético que influencia diretamente aqueles ao seu redor. Você já deve ter percebido isso. Pessoas começam a mudar perto de você, a questionar, a se abrir. Isso não é acaso. Isso é efeito de sua presença. Você é um catalisador, um ponto de ignição. Mas atenção, a Matrix fará de tudo para desacreditá-lo. Você será chamado de estranho, ingênuo, iludido. Mas essas palavras não têm poder sobre você, a não ser que você as aceite como verdade. O julgamento vem de quem ainda dorme. E mesmo esses irmãos e irmãs merecem amor e compaixão. Eles também serão chamados, em seu tempo, à sua maneira. Por isso, mantenha-se firme. Continue se alinhando com sua essência. Continue confiando no processo e quando sentir que não está mais conseguindo, lembre-se, você não está sozinho. Nunca esteve. Há uma rede viva de almas em todo o planeta que estão despertando juntas. Vocês se reconhecerão pelo olhar, pelo tom de voz, pela vibração do coração. As memórias cósmicas estão voltando e com elas os dons, as missões e o poder de cocriar uma nova realidade. Os pleiadianos dizem: não há mais tempo para duvidar. A hora de agir é agora. A hora de ser quem você realmente é, sem máscaras, sem medo, sem desculpas. E assim, o chamado das almas antigas ecoa mais uma vez pelos céus da terra. Você ouviu, você sentiu,
Você respondeu: à medida que o tempo acelera e a Terra atravessa sua mais profunda transição energética, os pleiadianos reforçam. As almas antigas estão sendo preparadas para ocupar posições estratégicas dentro do campo de despertar coletivo. Isso não diz respeito a cargos ou status, mas sim à frequência que cada um emana. Quem vibra a verdade se torna um farol em meio ao caos, e o caos virá, pois ele é necessário para que o velho seja dissolvido. Estamos entrando na etapa final do chamado ciclo da revelação. A verdade está começando a se infiltrar nos sistemas políticos, religiosos, financeiros e até mesmo científicos. Será cada vez mais difícil esconder, e quando os primeiros pilares caírem, muitos ficarão sem chão. Mas é aí que as almas antigas entram em ação. Elas não devem entrar em pânico, devem permanecer centradas, ancoradas, seguras. Elas são a ponte entre o mundo antigo e o novo paradigma. Muitos têm se perguntado: qual é a minha missão? A resposta é simples, ainda que profunda. Sua missão é ser quem você veio ser, não quem a sociedade moldou, não quem sua família esperava, não quem as circunstâncias empurraram, mas sim aquele ser que pulsa verdade, amor e consciência. Esse ser não precisa fazer barulho. Muitas vezes, ele age no silêncio, curando ambientes, elevando espaços com sua presença, trazendo clareza sem precisar convencer. Os pleiadianos dizem que o DNA dessas almas está agora sendo ativado em ondas. Cada onda traz consigo um chamado interno, quase como um alarme silencioso que só pode ser ouvido dentro do coração. Quando esse alarme toca, é impossível ignorar. Você sente um desconforto com a vida que levava, começa a perceber incoerências, mentiras, padrões tóxicos. E surge então uma vontade quase incontrolável de mudar, mesmo sem saber exatamente para onde ir. Isso é o início do despertar profundo. Uma etapa onde a alma começa a se lembrar de sua linhagem estelar, de suas experiências em outros mundos e de seu compromisso com o projeto Terra. É nesse momento que muitos se sentem perdidos, como se estivessem entre dois mundos. E de fato estão. O mundo antigo, com suas ilusões, ainda tenta puxar para trás. Mas o novo mundo, com sua vibração luminosa, já começou a acenar. Os sintomas continuam. Sonhos vívidos, sensações de déjà-vu, empatia extrema, vontade de se isolar, busca por conhecimento esotérico ou espiritual. Tudo isso faz parte do processo. Não é loucura, é ativação. A sua alma está passando por uma espécie de sintonização fina, como uma antena sendo ajustada para captar frequências mais elevadas. A Confederação Galáctica está monitorando de perto esse processo. Bases etéricas localizadas em pontos estratégicos do planeta, como Monte Shasta, Himalaia, Deserto do Saara e a Cordilheira dos Andes, estão emitindo códigos de luz que ajudam na reconfiguração do campo coletivo. Esses códigos são invisíveis ao olho humano, mas perfeitamente detectáveis pelo seu DNA, que está programado para reconhecê-los. Os pleiadianos também revelaram que os chamados sonhadores conscientes terão papel central nesse momento. São pessoas que, durante o sono, acessam planos superiores de realidade e trazem mensagens, curas e informações para a Terra. Talvez você seja um deles. Já teve sonhos estranhos com naves, mestres, mensagens que você não entende? Isso é um indício claro de atividade fora do corpo, de trabalho espiritual em planos superiores. Além disso, a comunicação telepática aumentará. Muitas almas antigas já estão recebendo mensagens, insights, frases que surgem de repente na mente e que trazem uma sensação de paz ou de orientação. Essas não são criações da mente, são transmissões feitas por seus guias, mentores e até mesmo por seres estelares que acompanham sua trajetória. Confie no que ressoa no coração.
Se é leve, se traz clareza, siga. A verdade vibra alto. A mentira sempre carrega peso. E com essa ativação, surgirá também o desejo de se reconectar com a natureza. Isso não é apenas um instinto biológico, é uma necessidade vibracional. As florestas, rios e montanhas estão carregadas de códigos de luz que ajudam na recalibração do corpo físico e energético. Andar descalço na terra, tomar sol, tocar em plantas, nadar em águas naturais. Tudo isso acelera o processo de reconexão com o seu eu superior. A missão das almas antigas não é salvar o mundo. É lembrar o mundo de quem ele realmente é. É ser um reflexo daquilo que está por vir. É sustentar a vibração da nova terra mesmo quando tudo parecer ruir. Porque o que está vindo não é destruição, é renascimento. E aqui os pleiadianos deixam um lembrete crucial. Não se envolva em discussões, não tente convencer ninguém. A verdade não precisa de defensores, ela se sustenta sozinha. O seu papel é viver a sua verdade, e ao fazer isso, você se torna uma âncora, um portal vivo para a nova realidade. Muitos se afastarão de você, outros se aproximarão, isso é natural. O campo vibracional será reorganizado, almas afins se reconhecerão, tribos espirituais começarão a se formar. Grupos serão guiados intuitivamente a se encontrarem, a criarem espaços de luz, a manterem vivas as sementes do novo tempo. A Terra está prestes a atravessar o que os pleiadianos chamam de noite galáctica final. Uma breve, mas intensa etapa de escuridão necessária para a purificação total. Mas será justamente nessa escuridão que as luzes verdadeiras brilharão mais forte. E você, alma antiga, é uma dessas luzes. A preparação já começou. O chamado já foi feito. O DNA já está sendo ativado. A missão está sendo revelada. Agora só falta uma coisa: você aceitar com coragem a sua origem, o seu caminho e o seu papel. Você que chegou até aqui não o fez por acaso. As almas antigas estão despertando porque o tempo chegou. E agora, não se trata mais de esperar, trata-se de agir. A energia planetária está se elevando com uma velocidade sem precedentes. Isso está afetando todas as estruturas, internas e externas. Os pleiadianos foram claros: quem resistir, sofrerá. Quem fluir, ascenderá. Esse é o momento em que você precisará fazer escolhas definitivas. A primeira escolha é abandonar o medo. Ele não serve mais. O medo foi implantado como programa de controle, mas as almas antigas estão aqui para desinstalar esse sistema. A cada pensamento baseado em escassez, controle, culpa ou raiva, um pedaço da matriz antiga tenta se manter. Mas você pode dissolver isso com a força da sua consciência. Os pleiadianos ensinam que quando você pensa, sente e age com alinhamento, você modifica não só sua vida, mas o campo ao seu redor. Você se torna um catalisador de transformação. A segunda escolha é assumir sua mestria. Não espere por gurus, não espere por salvadores. Os tempos dos intermediários estão terminando. A Confederação Galáctica está trabalhando diretamente com aqueles que estão prontos. Isso significa que, mesmo sem perceber, você está sendo observado. Seu campo está sendo analisado constantemente para avaliar sua prontidão. É por isso que muitos de vocês têm experimentado testes, desafios, situações limite. São oportunidades para você provar a si mesmo que já pode liderar energeticamente este novo tempo. A terceira escolha é viver com verdade. Tudo o que for falso cairá. Relacionamentos, trabalhos, crenças, identidades. Se você está insistindo em algo que não vibra com seu coração, saiba que o universo trará rupturas para libertá-lo. Os pleiadianos estão limpando a Terra, e cada ser que está pronto está sendo alinhado com sua linha de tempo mais elevada. Mas é preciso desapego. O desapego é o passaporte para a nova Terra.
Os próximos dias trarão revelações poderosas, muitas delas internas. Você começará a lembrar de coisas que nunca estudou, sentirá sensações que não saberá explicar, reconhecerá pessoas que nunca viu. Isso é sinal de que seus registros akáshicos estão se abrindo. Você não é só esse corpo, nem só esse nome, nem só essa história. Você é um ser multidimensional com memórias espalhadas por galáxias. Agora, chegou o tempo de reunir essas partes, e isso só é possível com entrega. Os pleiadianos também falaram sobre a grande onda de energia que se aproxima. Muitos a chamam de flash solar, outros de pulso galáctico. Pouco importa o nome. O que você precisa saber é que essa onda ativará de forma definitiva os códigos do novo humano. Os que estiverem em frequência elevada receberão a ativação com amor. Os que estiverem na densidade sentirão colapsos. Por isso, não espere. Eleve-se agora, perdoe, libere, cure-se. A Terra será atravessada por um realinhamento completo. O magnetismo planetário já está mudando. Os polos estão se reposicionando. Os animais estão reagindo. Os céus estão diferentes. Tudo está sinalizando. A nova era chegou. E você faz parte disso. Cada ação sua, por menor que pareça, está ajudando a compor o mosaico da nova realidade. Não se subestime. A missão é coletiva, mas começa no íntimo. Pleiadianos são mensageiros da luz. Vieram para lembrar a você que você também é luz. E que agora, mais do que nunca, essa luz precisa brilhar. Não com ego, mas com consciência. Você é um emissário, uma chama acesa em meio à noite escura da humanidade. E essa noite está prestes a terminar. Siga com coragem, com verdade e com amor. Este é o despertar coletivo, e você foi chamado. O chamado das almas antigas foi ativado. A escolha é sua. A hora é agora. Você chegou até aqui porque algo dentro de você está despertando. Algo que não pode mais ser ignorado. Os pleiadianos chamam isso de o ponto sem retorno. É quando a alma, após tantas encarnações, finalmente se lembra de quem é e do porquê está aqui. Você está nesse ponto agora, e é por isso que esse é o momento mais sagrado da sua existência. Eles dizem, o véu está caindo, e com ele todas as mentiras que sustentaram esse mundo por tanto tempo. A grande ilusão está sendo desmantelada. Você não é apenas um corpo. Você é uma consciência eterna, habitando temporariamente esta forma humana para cumprir uma missão que foi planejada muito antes de você nascer. E essa missão tem um único objetivo: ancorar a nova frequência no planeta Terra. Os pleiadianos revelam que milhares de almas já estão posicionadas em pontos estratégicos. Elas estão despertando em massa, sentindo o chamado, sem saber exatamente de onde ele vem, mas sentindo com força, acordando à noite, vendo números repetidos, tendo sonhos vívidos, percebendo que as pessoas ao redor parecem não entender o que está acontecendo. Essas são as marcas das almas que ouviram o chamado, e se você se identifica com isso, então você é uma delas. O chamado das almas antigas não é feito com palavras. Ele é feito com vibração. E essa vibração está ressoando agora mesmo nos seus campos energéticos. A sua alma sabe, ela sente, ela lembra. Por isso você está ouvindo essa mensagem. Não por acaso, mas porque chegou o seu momento. A nova Terra já está sendo formada. Dimensionalmente ela já existe, mas ainda precisa ser alimentada com a energia da consciência desperta. Cada pensamento seu, cada escolha alinhada com a verdade, cada ato de amor que você manifesta, tudo isso alimenta a nova realidade. Os pleiadianos explicam que a bifurcação entre as realidades está se ampliando. Em breve será como se dois mundos coexistissem no mesmo espaço. Um
preso na ilusão, na dor, no controle. O outro, livre, amoroso, conectado com a fonte. Você escolherá, momento a momento, em qual realidade deseja vibrar. E essa escolha será feita através das suas ações. Não bastará mais apenas saber. Será preciso viver. É hora de agir com consciência, de transformar sua vida em um templo, sua casa em um portal, sua rotina em um ritual. É hora de viver com presença, com intenção, com devoção. Os pleiadianos não estão aqui para fazer o trabalho por você. Eles estão aqui para lembrar que o poder já está em você. Eles dizem: vocês são os ancoradores da nova frequência, os semeadores da luz, os herdeiros do céu. E tudo o que precisam já está dentro. É por isso que as distrações estão ficando cada vez mais agressivas. A Matrix sabe que está perdendo o controle. E ela tentará de tudo para te prender mais uma vez. Mas você já enxergou além do véu. Você já sentiu a vibração da verdade e não há mais como voltar. Os pleiadianos confirmam: haverá mais desafios. A desconstrução ainda não terminou, mas ela é necessária. Toda transformação verdadeira passa por um momento de caos. E o caos que você está vendo no mundo é o prenúncio da ordem divina que está prestes a emergir. Não se assuste com as quedas. Celebre-as. Cada estrutura que desaba é uma prisão que se desfaz. E no lugar do antigo surgirá o novo. Mas esse novo precisa de você, precisa da sua coragem, da sua entrega, do seu amor. Você está sendo chamado para servir, mas não no velho sentido da palavra. Servir agora significa expandir luz. Significa manter sua frequência elevada, mesmo em meio ao medo coletivo. Significa ser o ponto de equilíbrio em meio à tempestade. Você não está aqui para ser mais um. Está aqui para ser farol. Os pleiadianos pedem que você confie, mesmo sem entender tudo, mesmo quando parecer difícil, mesmo quando doer. Confie no processo, confie em si, confie na força invisível que está guiando todos os passos. Porque você nunca esteve sozinho, eles estão contigo, agora, neste exato instante. E à medida que você eleva sua vibração, você começa a ouvi-los com mais clareza. Eles falam através dos sinais, das sincronicidades, das sensações sutis, da intuição que sussurra. Eles estão mais perto do que nunca, mas só podem se manifestar quando o medo for deixado para trás. Por isso, solte. Solte tudo o que te prende ao velho, relacionamentos que já não vibram na verdade, hábitos que sabotam sua luz, crenças que limitam seu voo. Solte tudo e assuma quem você veio ser. A última etapa do despertar é a aceitação total da sua missão. Você não é mais buscador. Você é manifestação. Não é mais o que procura, é o que encarna. Encarnar a luz, encarnar o amor, encarnar a frequência da nova terra. Os pleiadianos dizem: a semente estelar já brotou, agora é hora de florescer. E para isso você precisa escolher ser verdadeiro, escolher vibrar no amor, escolher confiar. A velha terra está colapsando, a nova está emergindo, e você, alma antiga, é o elo entre essas duas realidades. Você é o portal vivo que conecta céu e terra, e sua presença aqui é uma bênção. Este é o seu tempo, este é o seu chamado, este é o momento do despertar coletivo. Responda ao chamado, ative-se, floresça, a nova era já começou.